Olá, estamos começando o programa Saber Viver, um programa para envelhecimento, para a velhice e para a longevidade. Hoje nós vamos falar sobre a questão do voto maduro e já estamos aqui com a gente o Luciano Barbosa. Mas antes, nós vamos para a nossa série, que nós fazemos todos os programas sobre o Estatuto do Idoso. E hoje nós vamos falar sobre o artigo 8º e o artigo 9º. O artigo 8º diz que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social. Nos termos desta lei e da legislação vigente, a lei que nós estamos falando, claro, é o Estatuto do Idoso. O 9º, ele traz, é obrigação do Estado garantir às pessoas idosas a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas sociais, públicas que permitam um envelhecimento saudável e com condições de dignidade. Voltamos agora ao nosso papo com Luciano. Saber Viver. Obrigado. Já agradeço. Já agradeço também a sua participação. Bom, nós vamos falar sobre a questão do voto maduro. Ultimamente, nós estamos no tempo de eleição, de pandemia, e aí tem várias perspectivas sobre essa questão, se o idoso vota ou não vota, mas vamos falar também da importância do voto maduro, que já é minha primeira pergunta. Qual a importância do voto maduro? Eu acho que é importantíssima, porque conforme dados, conforme informações, eu acho que é mais de 20% do eleitorado hoje. 14%, exatamente. Exatamente 14%. Então eu exagerei um pouquinho. É porque a nossa população de idosos, desculpe, é 130 mil aqui em Alagoas. Se a gente for falar, aliás, em Maceió, se a gente for falar em Alagoas, a gente tem mais de 300 mil. Mas aqui vamos falar na questão da votação da eleição municipal. Nós temos 150 mil idosos, votantes. Votantes. Em número de eleitores, eu acho que é mais de 14, não? Você diz eleitores de todas as gerações. Tem direito a votar, com mais de 16 anos. Isso. Então, é um percentual bem expressivo, né? Expressivo. Então, eu acho que é importante. Primeiro, porque o idoso, ele já passou por todas as fases. Eu considero que é um privilegiado, chegou lá. A gente já passou de meio século. Passar de meio século, e quantas pessoas a gente não viu ir embora, quantos amigos, parentes não ficaram e não chegaram na idade que a gente tem. Então, a gente é um privilegiado. Eu considero desta forma. Tem os poréns que é as dorezinhas, acordar com dor, dormir com dor e por aí vai, e as doenças que chegam vão chegando. Mas é paciência, a gente viveu toda a nossa, tivemos uma vida plena. E o voto, essas pessoas têm que ensinar a quem está chegando o que é a importância do voto. Principalmente para o jovem hoje, que o jovem hoje, na nossa idade, para nós, você tinha uma maturidade com 15 anos, que hoje o jovem, isso é um dado mundial, o jovem hoje tem a mesma maturidade que nós tínhamos aos 15 anos, aos 20 e poucos anos, 22, 23 anos. É a mesma maturidade que nós tínhamos aos 15. Então, você vê que o senso de responsabilidade hoje diminuiu bastante, né? Então, eu acho que o idoso tem que trabalhar para que esta responsabilidade aconteça. As pessoas têm que ter a responsabilidade de ensinar o jovem a votar, de dizer como é que deve se votar e também agir para quê? Que eleição não é outra coisa, é um vestibular para o político. Se ele fez um bom trabalho, a gente coloca ele de volta. Se ele não fez um bom trabalho, a gente não coloca ele de volta. É uma coisa simples, mas isso teoricamente não ocorre. Eu gosto quando você diz tomar conta do condomínio também. A gente precisa tomar conta do condomínio. Porque você mora num apartamento, se você não for para a reunião do condomínio, o que decidir na reunião do condomínio você tem que acatar. Você não tem como reclamar. Você não foi lá participar, você não foi protestar. A mesma coisa é na política. Se você não votar, você não pode reclamar. Se você votar errado, você não pode reclamar. É seu voto.
E o idoso, a pessoa de 60 ou mais idade, ele já tem até uma maturidade para fazer essa análise, né? Exatamente. Você tem muitos idosos que, infelizmente, a gente não tem um serviço educacional eficiente e a gente ainda tem muito idoso com uma deficiência educacional. Baixo índice de leitura, com baixo índice de interpretação. Mas esses ainda assim têm a experiência da vida. E a experiência da vida de quem passou de 50 anos é muita. A gente costuma falar que já foram várias pandemias sociais, várias pandemias políticas, né? Teve revoluções, teve regimes diversos nesse contexto todo, e o idoso sabe fazer essa interpretação para não repetir o erro que nós repetimos no passado. Exatamente. Você me falou, quando você falou da elasticidade da maturidade do jovem. Também acontece hoje, já é uma hipótese de estudo gerontológico que existe a elasticidade da maturidade idosa também. Ou seja, você chega a 60 anos, você só amadurece, que não é amadurece quando está nessa idade, é madurece, de maduro, a partir dos 75 anos. Aí como é que você analisa esse paradigma que alguns políticos, até mesmo a sociedade em geral, tem de dizer que o idoso vota em quem os filhos mandam? Olha, se o idoso fizer isso, está sendo um irresponsável. Primeiro porque ele tem 10 vezes mais maturidade do que qualquer jovem que manda ele votar em alguém. Ele sabe que ele pode votar em quem ele quiser. Porque ninguém vai saber o voto dele, não vai ter como controlar o voto dele. Ele vai votar lá na urna, sozinho, sem ninguém ver o que ele vota. Ele pode até fazer aquele, eu vou votar, mas vai votar em quem ele quiser na realidade. E eu acho que o idoso que faz isso está sendo um pouquinho irresponsável. Igual a vender o voto, né? Não consideraria igual a vender o voto. Porque aí ele tem também o problema familiar. A família diz, olha, eu preciso que vote no fulano, eu preciso que vote no Beltrano, porque há interesses para a gente. Porque quer queira, quer não, a política é um jogo de interesses. Porque política é a arte de negociar. Então, a gente vive isso aí. Mas o idoso, ele tem essa vantagem de ter a maturidade. Agora, voltando à sua pergunta da amadurecimento, né? Após os 60, eu reputo isso à tecnologia da saúde. Cognitivo. Por quê? Porque aos 60 anos, em 1970, 60 anos era um idoso quase à beira da morte. Hoje, um cara com 60 anos, ele é quase um jovem. Tem uma sobrevida de a sobrevida 20, dele, 30 anos 20, 30 anos em média, né? Não, talvez 30 não, né? Porque 30 é quase 90 anos. Então não, é um percentualzinho. É um percentual pequeno. Grande, né? Mas essa história, eu digo assim, é a ciência, é a medicina. A medicina causou isso daí. Porque ela fez com que a gente chegasse com muita saúde aos 60. Porque eu digo o seguinte, quando você chega aos 40, você se acordar sem dor, morreu. Quando você chega aos 50, se você for dormir sem dor, morreu. Quando você chega aos 60, se você passar o dia inteiro sem dor, morreu. Só que hoje você chega aos 60 com muito mais saúde. E se você for uma pessoa mais esforçada, fizer ginástica, fizer musculação, fizer um trabalho... Leituras boas. Boas leituras, passar a ler, passar até a estudar, porque a universidade fornece você fazer para essa idade, um curso superior, um curso de formação, para que você exercite a sua mente. A educação continuada, né? Que hoje é muito importante. E você tem uma sobrevida aí, saúde mental e física, tranquilamente você falou, 20 e 30 anos. 20 e 30 anos, Quanto mais você se preparar para o envelhecimento, você tem uma longevidade satisfatória.
Isso é fato. É fato. É fato. Você me falou uma coisa interessante, uma coisa puxa a outra. Né? Saber viver é bom por causa disso. Você me falou uma coisa interessante sobre essa questão da elasticidade. Nós estamos vivenciando isso, essa elasticidade etária de anos, 60, o cara vive até 90, 100. Aí você falou na educação. Nós temos aqui várias faculdades, várias universidades, abertas até, universidades públicas, e vários outros projetos de convivência social da pessoa idosa aqui em Maceió, aqui em Alagoas, até no nosso interior. Nós temos agora um projeto da UNEAL, que eu dou parabéns à professora Sara e ao reitor, que eu não me lembro do nome, mas eles têm um projeto muito bonito de Palmeiras dos Índios, que é a Universidade Idoso na Universidade. Lindo, lindo, lindo projeto. Lindo, lindo projeto. Mas vamos voltar à questão do voto. 70% dos associados, ou seja, dos associados nos partidos políticos, são de idosos. Foi uma pesquisa que saiu recente. 70%. Quer dizer, os afiliados dos partidos são tudo maior de 60 anos. Poucos jovens estão nos partidos políticos. Nos partidos, dentro do partido, como filiados. Aí eu te pergunto, geralmente quem está aí é a classe mais favorecida financeiramente, né? Porque esse gosto pela política, porque esse gosto da política para essa faixa social tão grande, e a outra faixa social de idosos, que são os votantes, eles têm nojo. Eu diria a você, que eu falei até há pouco, que o jovem não se engaja muito na política e o idoso tem que educar, tentar fazer com que o jovem se engaje na política. Por que esse percentual, não sabia, estou sabendo agora, de 70% é de mais de 60 anos? No Brasil todo. No Brasil todo. Por quê? É facílimo de você ver que esta formação, que nós que temos mais de 60, fomos educados politicamente. E os jovens esqueceram da educação política do jovem. E os jovens não estão engajados na política, porque era para ser o inverso, era para ser 70% menos de 60 e 30% mais de 60. Porque o jovem deveria estar dentro da política para cuidar do condomínio. E eu acho que é uma responsabilidade do idoso fazer com que isso volte a acontecer. Que o jovem se envolva politicamente com o condomínio, com a estrutura social. Porque é o que manda na gente, não é nem o que manda na gente, é o que define como nós vamos viver, o que define como o idoso vai ser tratado pela comunidade, é o que define como... Tem um legado histórico, social nisso que vai deixando, né? Então, este é o principal legado, nós temos que cuidar da nossa política. Não dizer, não gosto de política, é um erro fatal. Vou dizer, eu não vou votar, é um erro fatal. Eu não vou votar nulo, é um erro fatal. Porque quem vota, deu um voto, se só tiver um voto candidato e o resto for ninguém votar, o candidato ganha. Acabou-se. Você está afirmando aí que o voto maduro conta. Muito. Conta. Nós vimos precisa que o idoso tenha a responsabilidade de ir lá fazê-lo. Isso aí nós vimos agora a experiência dos Estados Unidos, né? Até, exatamente. Estamos vendo, né? Porque eu acho que ainda vai ter desdobramento essa eleição, com certeza. Estamos vendo. Bom, 2050 está previsto 42% do nosso eleitorado ser pessoas com mais de 60 anos. Quase metade. Quase uma representatividade bem maior do que agora, que a gente falou 14%. Deixa eu ver só a pergunta. Qual a sua impressão sobre essa realidade que está para acontecer? Eu acredito que esse país e o mundo vai mudar, vai sair. Se muda aqui, né? Acredito, né? Porque tudo é mundial. A gente só vive muito atrasado em termos da tecnologia. A Ásia hoje vive tecnologicamente muito mais na frente do que nós. E nós recebemos a pancada. Quando lá não serve mais, vem para cá.
A gente trabalha com o que não se usa mais lá na Ásia, na China, no Japão. Então, de termos tecnológicos, né? Termos tecnológicos, avanço tecnologicamente. Então, nós estamos trabalhando aqui muito atrasados tecnologicamente. Mas, quando esta pandemia passar, quando a economia normalizar, porque ela vai normalizar, que altos e baixos a gente viu até piores. Nós, com mais de 60 anos, vimos piores. Vimos a economia 90%, 110% ao mês de juros. De juros não, de inflação. Você ganhava 100, no outro mês, aquele 100 valia R$1. Triste. E a gente viveu e sobreviveu a isso. Então, essa coisa vai voltar. O país não tem mais para onde ir para trás. O país só vai ter que ir para frente. Ir para frente significa tecnologia, significa avanço. Quando você tiver uma distribuição de renda melhor, que aconteça daqui a 5, 10 anos, não tem jeito, a família volta a crescer. Talvez a gente não atinja esses 40%, porque 40 e poucos por cento, porque a família volta a crescer. Porque quando você tem renda, a pessoa, sem renda o pessoal não se junta para ter filho. É claro. Mas com renda se junta para ter filho e muito, porque tem muita gente que gosta de ter filho. Porque eu acho que nós só viemos com uma função na vida, uma só função na vida. O resto é ganho. Uma função que eu acho, particularmente, nós nascemos para procriar. E, daí para frente, se eu tenho roupa, eu ganhei. Se eu tenho dinheiro, eu ganhei. Se eu tenho amigos, eu ganhei. Se eu tenho estrada para caminhar, para viajar, eu ganhei. É lucro. Mas a minha função biológica é procriar. Então, eu acho que isso não vai sair do ser humano nos próximos 5, 10, 50 anos. O ser humano vai voltar. Quando ele tiver renda, daqui a 5 anos, a economia estiver bombando, automaticamente está todo mundo com renda. A população vai crescer. A não ser que se entre com um controle de natalidade, que eu acredito que não vai acontecer muito brevemente. Pode ser que aconteça lá na frente, que vai ser necessário. Porque a procriação do ser humano ela é muito grande. Que bom, que bom. Me diga uma coisa. Tem tendência, diante do que nós conversamos, o idoso vai ter uma porcentagem populacional muito grande no futuro. Sim. Tem tendência aqui no Brasil, porque historicamente já houve, há muito tempo atrás, nos impérios, tem um regime geroncracia. O regime geroncracia é o regime onde tem mais idosos no comando político. Tudo é uma tendência. Se o jovem se engajar na política nos próximos anos, a gente tem uma geração daqui a 20 anos bem engajada na política e o idoso passa a ser minoria. Então, é tudo o que vai acontecer nos próximos 20 anos. A gente não tem como dizer assim o que vai acontecer. A tendência é que isso ocorra pela situação atual, pela radiografia de hoje, pela tendência de hoje, porque isso não ocorreu, essa tendência não ocorreu nos últimos 100 anos. Mas, hoje, a radiografia atual, pesquisas, isso pode acontecer. Mas, como eu digo, se a economia bombar, se a coisa acontecer e o jovem se engajar politicamente, o idoso vai ser minoria. Que eu prefiro que seja assim. Eu, particularmente, prefiro que seja assim, porque a gente com certeza vai ter uma vida melhor. Porque o idoso, ele fazendo esse sistema de tomar conta, por mais que ele queira, o idoso, ele pensa, ele tem o raciocínio, ele tem a experiência, tem tudo, mas a realização é do jovem. É a força motriz. A força motriz é do jovem. A gente tem saúde, tem tudo. Agora, a gente não consegue fazer. Um jovem trabalha uma semana dormindo 3 horas por dia. A gente não trabalha. No segundo dia, a gente tem que passar um dia dormindo. Então, o voto é que tem de fazer valer como empoderamento, claro, tanto como comunitário, como empoderamento pessoal. Corretíssimo. O seu voto idoso tem de valer. Logo que nós estamos falando em voto idoso, aos 70 anos, você é a favor
mesmo sendo com essa terminologia facultativa, é a favor? Qual a sua visão sobre o voto 70 anos e ser facultativo? A meu ver, não muda nada o que eu falei. 70, 80, 90, 100. É uma questão de responsabilidade civil. Se ele tiver acamado, impossibilitado de ir, tudo bem, ele não está. Mas se ele tiver condições de andar, eu acho que a responsabilidade civil dele, o exercício de cidadania, ele tem que ir votar. Porque a gente tem que aprender a ser um cidadão, a gente tem que aprender o exercício da cidadania. O exercício da cidadania é o que faz a sociedade melhorar. Cidadania é diferente de aposentadoria. Exatamente. Aposentadoria, eu posso ser um aposentado lindo e maravilhoso, com uma boa renda, com fazenda, com casa, com tudo. Mas cidadania é o que nós fazemos pela comunidade. Eu tenho... Você foi um dos instrutores, um dos mestres do curso que nós fizemos alguns dias atrás. Semana passada, né? Semana passada, né? E interessante, daí nós extraímos algumas coisas, por isso que você está aqui, pela excelente, eu agradeço, pela excelente aula que você deu, e nós conversamos várias coisas. Por exemplo, tem uma pesquisa do Instituto de Longevidade, com parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que em 2017 classificou Maceió como uma das piores cidades para se envelhecer. 3 anos mais, estamos em 2020, saiu uma segunda pesquisa, agora, fresquinha. E nós estamos na mesma situação. Quer dizer, para a pessoa idosa não teve muito avanço, apesar muito avanço pode ser até um avanço que a gente chega assim grandioso, mas teve um pequenininho que talvez seja até raiz para daqui a 3 anos nós sairmos dessa situação, que foi a criação, a deliberação da política municipal da pessoa idosa aqui em Maceió. Olha, é um ganho que você não queira saber. Mas voltando à pergunta, o voto idoso, diante dessa circunstância de nós termos uma cidade que não foi digna para se envelhecer. E em 2017, em 2020, voltou à mesma classificação. Se o idoso maceiense, ele se dispor a votar hoje, tem condições de mudar esse panorama? Essa classificação que teve de Maceió não ser uma cidade confortável para a pessoa envelhecer? Eu vou lhe dar só um exemplo do que é esse resultado de a gente que está nos últimos lugares aí, ou é o último lugar de envelhecimento. Ainda não. É um dos últimos lugares em situação do idoso envelhecer numa cidade não preparada para idoso. Um exemplo só. Há 30 anos se discute, 30 ou mais se discute, uma calçada da fachada da sua casa, do seu prédio, que ela seja uniforme e igual a do lado. Ou seja, tem acessibilidade, confortável. Acessibilidade, ela tem que ser igual, todas as calçadas. Mais de 30 anos se discute isso e não se votou ainda e não se decidiu ainda qual é a calçada que tem que ser homologada para que todos... Você tem do cego, né? O cego tem lá... Que seja nivelada, né? Que seja nivelada. Eu vou lhe dizer por quê. Por que morre tanta gente atropelada nessa cidade? Porque ninguém anda na calçada, todo mundo anda na rua. E fora as quedas, né? Fora as quedas. Porque se a pessoa se distrair, cai. Todo mundo anda nas ruas. Aqui a coisa mais normal do mundo é você ver o pai, a mãe e o filho do lado onde o carro passa. Em vez de estar na calçada, está na rua. E quando o carro vem, buzina, ele pega o braço e faz assim, para o carro passar. Meu Deus. E quando o carro passa, né? Porque você falou uma coisa aí que me recordou que nós também temos aqui
a cultura de carro também, já andar no meio da rua, que é para facilitar o pedestre. Andar na rua. Agora que eu estou relacionando a coisa. E a coisa mais simples do mundo é a Câmara de Vereadores votar. Tem que ter a calçada XYZ e acabou-se. A calçada tem que ter tantos metros de largura, a calçada tem que ter o piso X e a calçada tem que ter isso e aquilo e acabou-se. E quem está com ela errada tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos para consertar e tem que consertar, porque senão a multa chega. Aí estudar acessibilidade para todo mundo andar na calçada e não mais na rua. E a gente vive isso, eu vejo essa discussão aqui há mais de 30 anos e não ocorre. Você coloca a calçada que você quer na frente da sua casa. Você pega uma árvore do tamanho de uma amendoeira e deixa lá na frente da calçada, o cego não passa, você bate com a cabeça nas galhas, você tem. Então você tem, eu já vi aquelas ladrilho para cego, né, que você tem que, ele tem uma nervurazinha, quando ele termina num poste. E continua depois do poste e a prefeitura dá o aval, pelo amor de Deus. Ou dá o aval ou não fiscaliza. Ou não fiscaliza. É preciso que nós tenhamos pessoas... Mas a partir do momento que não fiscaliza, dá o aval. Isso. Entendi. É preciso que nós tenhamos fiscais, agentes sociais para essas questões. Mas eu acho que tem que se decidir, a classe política tem que decidir que todas as calçadas da cidade têm que ter tamanho X, piso X e não pode ter batente. A gente tem ladeira aqui. Tem situações, a ladeira tem que ser escada, mas eles têm que decidir. Você pega a ladeira do Calmon, o carro desce, não tem como. Se ou desce com o pé no freio, ou desce em velocidade. E todo mundo anda na rua, porque não tem como andar na calçada. Você chamou a atenção Então, isso é o que você falou aí da qualidade de vida. Da qualidade de vida é isso. Isso é um item. A gente vai, se você for puxar aí, você vem para centenas de itens. Agora, tem que começar por algum. Eu aconselharia, ou eu sugeriria, que começasse, vamos ajeitar as calçadas, porque se todo mundo ajeitar as calçadas, com 20 anos a gente tem uma cidade razoavelmente preparada para que todo mundo ande na calçada, principalmente o idoso, sem cair, sem se machucar. Porque a quantidade de idosos que chegam no hospital com o joelho machucado, com fraturas, com quedas, que foi em calçada, batentes de calçada, é muito grande. Vou fazer uma pergunta que nós, eu acho que já estamos terminando o nosso tempo, mas essa é interessante. Está faltando representante idoso na nossa Câmara? Porque o prefeito ele vai receber, né, os projetos. Está faltando? Eu diria a você que não. Está faltando o idoso lá e cobrar. Cadê o projeto? Por que não existe o projeto? Por que não funciona? Idosos, por que não está aqui? A comissão vai lá, cobra e tem mais. 4 anos tem eleição. Não cumpriu, não fez, vota de novo. Rapaz, a gente precisava de mais tempo, Luciano. Você falou 4 anos. E o idoso hoje, ele vota mais 4 eleições. Então ele tem tempo para chegar lá, cobrar, não exerceu, não voto mais, acabou-se. Nossa última pergunta, porque o nosso tempo já está quase chegando, tem muita coisa para falar. Qual conselho que você deixa para o eleitor idoso, voto maduro, e para o candidato? Para o eleitor, eu acho assim, exerça a sua cidadania. Que exercer a sua cidadania significa que você está fazendo a sua parte. E para o candidato, cumpra com suas obrigações, cumpra com seu exercício da legislação. Por quê? Porque se o idoso tiver responsabilidade e o jovem tiver responsabilidade, você não volta mais para a Câmara. E lembrem-se, o idoso hoje vota ainda mais 3 eleições. No mínimo, né? No mínimo. Eu agradeço, Luciano, sua participação com muito carinho mesmo. Foi lindo o nosso programa hoje. E agradeço também a você, nossos telespectadores. Até mais.